Olá pessoal, bom dia! Hoje é o nosso quarto episódio do C-Talks, bem-vindos! Olá, bom dia, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao C-Talks. Hoje o nosso convidado é muito especial, né? Aliás, é bom até a gente relembrar, né? A gente está começando com chave de ouro. Então, nosso primeiro episódio teve o Fernando Rostock, executivo de TI, né? O segundo, a Laís Machado. A Laís Machado, uma conselheira incrível, um bate-papo sensacional. O terceiro episódio, o Alexandre. O Alexandre, que falou adoidado, como todo carioca. Já vou mandando um recado para ele aqui. Vice-presidente de TI do Flamengo. E hoje... Então, seguindo esse mesmo, né, convidado de sucesso, a gente tem aqui hoje o Rodrigo Martins. Bem-vindo, Rodrigo. Suas primeiras palavras. Muito obrigado. Queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre TI, sobre a minha trajetória, explicar um pouquinho aí de como foi a construção dessa carreira, e eu acho que uma responsabilidade grande aqui também estar falando com vocês depois de tanta gente de sucesso aqui que passou e pôde compartilhar um pouco da sua experiência, e eu estou aqui muito feliz em poder compartilhar com vocês. Legal. Obrigado por estar aqui conosco, antes de mais nada, né? Que agradeço. Porque agradecer a empresa, né, e a disponibilidade de estar aqui conosco. Imagina, é um prazer, é sempre muito bom estar aqui e ansioso aqui para a gente poder conversar um pouquinho e falar sobre um pouco a minha vida. Legal. Rodrigo, eu sou muito detalhista, então... Para falar, eu vou colocar sua vida como uma linha do tempo. Antes de falar aí da sua formação em si, quero entender onde você nasceu. Legal, vamos lá. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu tenho 47 anos. Eu vivi no interior de São Paulo, minha família toda no interior continua por lá ainda. Eu fiquei lá até os 16 anos. Saio de uma cidade pequena chamada Piraju. Eu saio de Piraju com 16 anos, vou para Bauru, onde eu começo a minha universidade e fico em Bauru até os 20 anos, quando eu me formo, e depois eu chego até São Paulo. Mas uma ligação muito forte, uma história muito ligada ao interior de São Paulo também. Entendi. Seus pais também, todos? Exato. Minha família ainda continua lá. Nós somos uma família de 4 irmãos. Eu sou o segundo mais velho. Tenho uns 3 irmãos. Saíram também para estudar, os 4, na verdade, né? A minha família ainda continua lá há mais de 50 anos com comércio na cidade. Eu acho que isso é um motivo de muito orgulho para mim e para a nossa família, né? Poder dar continuidade em todo esse legado que a família veio construindo ao longo do tempo, principalmente numa cidade pequena. Eu acho que isso acaba fazendo muito parte da nossa construção como pessoas, né? Isso acho que a gente traz como uma fortaleza em todas as nossas características pessoais, né? Então, nós somos em 4 irmãos. Minha mãe ainda continua no interior de São Paulo, conduzindo todo o negócio da família, e nós sempre foi um desejo dos meus pais a gente estudar e cada um ter o seu caminho, né? Eu acho que isso é um motivo de orgulho para todos nós, porque todos nós saímos em áreas totalmente distintas. Eu acho que o de tecnologia eu fui o único a desbravar este mundo. Mas acho que essa é um pouco da nossa história. Legal. Bom, primeiro, eu não posso deixar de passar em branco isso, né? Porque varejo, a gente estava conversando um pouco antes, né? Varejo é uma coisa muito difícil no Brasil, principalmente de subsistir por mais de 50 anos. Então, em nome do C-Talks, deu parabéns aos seus pais, porque assim, não é fácil ser empreendedor no Brasil. E ser empreendedor no varejo no Brasil é mais difícil ainda, né? É verdade. Então, meus parabéns. Que legal. É bem bacana mesmo. Com certeza é uma história que valeria a pena a gente ouvir deles aqui, inclusive. Quem sabe a gente não abre uma oportunidade de falar dos empreendedores aqui do Brasil. É verdade. Eu acho que tem muita história. Eu acho que a gente passou por tantos momentos, né?
político-econômico no Brasil, e eu acho que, apesar dos meus 47 anos acompanhando tudo isso, acho que eu vivenciei junto com eles toda essa jornada de continuidade no varejo, né? E essa paixão por estar ali empreendendo e continuando no negócio. Então, eu acho que isso é uma coisa muito que eu trago comigo também até os dias de hoje, né? Que apesar de estarmos numa carreira dentro das companhias, mas você também está empreendendo a todo tempo. Então, eu acho que você traz isso na sua formação, é muito bacana, porque você consegue aplicar no seu dia a dia ainda. Rodrigo, qual é a sua formação? Legal. Boa. Eu sou formado em Sistemas de Informação pela Unesp de Bauru. Então, eu chego muito cedo no mundo universitário. Eu acho que eu entrei um pouco cedo na escola, né, por ser... Naquela época tinha aquelas divisões de quem vai até julho, você fica numa série, quem vem depois faz numa série seguinte, mesmo sendo da mesma idade. E eu sou sempre do final do ano, né, de outubro, e eu continuei como se fosse um ano adiantado na escola. E eu termino o terceiro ano, né, na nossa época, muito cedo. Com 16 anos eu já tinha terminado. Entro na faculdade já na minha primeiro ano de vestibular, fazendo aquilo que eu já gostaria de fazer, que eu já me via na informação, e vou para Bauru, na Unesp, fazer a minha graduação. Me formo em 4 anos, com 20 anos eu estava formado, e aí inicio a minha carreira na área de tecnologia. Mas minha formação em sistemas de informação. Legal. Mas ainda falando em família. Legal. Casado, tem filhos, mora em São Paulo, como é que é a sua vida? Minha vida. Eu sou casado há 11 anos com a Thaís. Nós temos o Arthur como nosso filho de 8 anos. Eu também tenho uma filha de 20 anos, então que é a Amanda, do meu primeiro casamento. E a Amanda já é uma universitária. Já estou vivendo essa experiência de ser pai em momentos tão distintos, né, de paternidade com os filhos em idades tão diferentes, e sempre muito prazeroso poder conviver com essa em família. Eu acho que esse é um dos grandes presentes que eu tenho na vida. Tenho muita orgulho da família que nós construímos. Eu acho que a gente tem ali, viver esse ambiente familiar para a gente é sempre muito prazeroso. Então a gente faz questão de estarmos todos juntos durante o final de semana, durante a semana, e eu acho que isso é uma virtude hoje, um presente, poder compartilhar com os meus filhos esse momento tão importante, né, de vida. Tá. E qual o encaminhamento aí que você deu para os seus filhos, né? A gente estava conversando um pouco fora antes, você falou que ela está fazendo administração. Exato. Como é que foi essa escolha? Como é que foi a sua participação nisso? Que legal. Olha, eu acho que a gente sempre procurou deixar o caminho muito aberto para eles construírem a sua trajetória, né? Eu acho que a nossa orientação sempre foi para que eles fossem construir uma carreira em cima daquilo que eles desejam realmente de fato fazer. E a escolha da Amanda passou muito pela história de vida dela também, né? Porque ela sempre foi muito estudiosa, continua sendo muito estudiosa. Ela também entrou muito cedo na universidade, e eu acho que, por mais que eu tentasse trazê-la para o mundo de tecnologia, eu acho que ela buscou um caminho que tivesse muita aderência ao que ela gosta de fazer. Mas a gente conversa muito sobre isso e vê quão ligados estão esses mundos, né? E é muito interessante para mim e prazeroso também poder contribuir um pouco nesse momento de vida com aquilo que ela está vivenciando na universidade. Então, eu acho que poder orientar e direcionar com exemplo, principalmente, esse caminho de
estudar, de se formar, de construir a sua carreira, de buscar estar sempre aprendendo. Eu acho que isso foi um grande legado que eu posso deixar para eles. Acho que o meu filho, com 8 anos, também parte para esse caminho, e eu acho que é muito bacana vê-los seguindo esse exemplo que você constrói desde a sua infância, né? Que você traz no seu DNA de família. Então, eu acho que essa é um pouco da nossa história, de construir e estar aprendendo sempre ao longo do tempo. Acho que esse é o grande prazer que a gente tem em fazer também as coisas. Você disse que você começou, né, fazendo o que você gosta ali, né, em sentido de formação. Em que momento, assim, você lembra em que momento da sua vida você falou, eu gosto de mexer com isso aqui, ó, computador, falar isso aqui? É verdade. Eu acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa, sabe? Eu acho que eu sempre estive ali com os meus pais, né, no nosso comércio, vivenciando com eles. Meu pai também sempre nos incentivou muito a estar com eles ali no dia a dia, sempre estar estudando, mas estar vivenciando o que era o valor, a importância do trabalho em si, né? E foi ali que eu descobri esse desejo, essa vontade de ingressar nesse mundo, né? Eu acho que a primeira vez que ele comprou um computador e colocou ali no comércio, no nosso negócio, e aí a gente começou a utilizar no dia a dia, e eu vi que eu podia, primeiro que eu me encantei com esse mundo, né? Eu encantei com essa possibilidade do que eu podia fazer com aquele computador ali na minha frente, não só ali para ele, eu podia contribuir além daquilo que eu já fazia no dia a dia. Eu podia fazer mais com aquele computador. E aí eu estava ali no momento, no primeiro, segundo colegial, quando isso começou, a gente começou a usar, e aí que foi o grande estalo para mim, para começar a fazer. E estava no momento de escolha profissional, né? O que eu vou ser? Eu vou ser administrador, eu vou para a área de exatas, eu vou para a área de humanas, biológicas. Ali eu acho que eu consegui me encontrar e eu tive a certeza que eu estava no caminho certo e era aquilo que eu queria fazer. Porque eu conseguia ver as coisas do negócio acontecendo, eu conseguia ver o que eu gostava de fazer com o computador, podendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei assim, é aqui o meu mundo, é aqui que eu quero estar. E assim eu comecei um pouco a minha história com tecnologia, fascinado pelo computador lá ali no varejo. Um pouco das duas paixões também. Isso é muito parecido com a minha história, né? Eu contei num outro episódio, então não vou repetir, mas assim, o fato de entrar em contato com um computador a primeira vez foi que realmente me chamou a atenção. E em termos de processos, né? Você vivenciou, você chegou a fazer código nessa época, logo no começo? Como é que era o seu entendimento do contas a pagar, do negócio da família, do contas a receber, da contabilidade? Como é que isso tudo se junta na sua formação para frente? Que legal. Eu acho que isso foi o maior incentivo que eu tive, né? Quando eu comecei a ajudar minha família ali no negócio, eles também me deram, falaram assim, então vamos fazer um curso de computação porque você vai conseguir operar isso aqui pra gente, né? E aí eu comecei a aprender, eu fui fazer os treinamentos técnicos, né, de editor de texto, de planilhas, e fui ajudar a fazer o programa para fazer o controle dos processos da loja, o contas a pagar, o contas a receber, o estoque. E ali eu comecei a unir esses dois mundos e ver, nossa, que mundo fantástico, tem tanta coisa aqui para fazer, né? E foi nesse momento que ainda não tinha a possibilidade nesses cursos técnicos de fazer a programação, mas logo depois surgiu uma primeira linguagem de desenvolvimento, né, que foi o Clipper, e aí eu fui fazer, e aí não foi um caminho sem volta. Aí então você foi clipeiro. Eu comecei a fazer esses programas com Clipper. E voltado já para o negócio da família. Muita gente começou com Clipper, né? Muita gente começou com Clipper. Não foi o meu caso. No meu caso, eu fiz um curso de COBOL.
né? Mas eu lembro de muitos amigos que começaram com Clipper, né? Esse foi meu primeiro programinha para fazer cadastro de clientes. Para replicar o cadastro de clientes e poder fazer o controle na loja de todos os clientes que passavam por ali. Então esse foi o mundo que me despertou para a área de tecnologia. Nós vamos falar bastante coisas aí para frente, né? De tudo da sua carreira que veio após isso, né? Mas você olhando lá atrás, né? Esse começo, né? Eu imagino que você colocou que você teve aula, você conseguiu, né, ter essa possibilidade de ter aulas ali e de aprender algumas coisas, tendo alguém ali como um facilitador, né? Você olhando hoje, como é que esse aprendizado te influenciou no que você faz hoje no futuro? Hoje no dia a dia, no futuro não, no dia a dia. No dia a dia, né? Eu na minha atuação hoje, eu ainda vejo muito do que quando eu comecei. Parece um filme que vem passando assim e que a gente vem conectando, né, a história e ver o quanto foi importante essa motivação e esse espaço aberto para que você possa se desenvolver, né? Então, quando eu estou atuando hoje, eu vejo, nossa, como a gente pode contribuir no nosso mundo, né? Podendo engajar e motivar as pessoas a fazer esse mesmo caminho, né? Então, eu acho que essa é uma história que ela começou lá atrás com essa sementinha que foi plantada, mas que até hoje eu venho observando no meu dia a dia como isso foi importante. É tão difícil a gente está sempre recomeçando, estudando e aprendendo ao longo do tempo. Lifelong learning. O lifelong learning. Então, é engraçado como isso está sempre presente na minha vida. E acho que todas as vidas, nas nossas, né, de profissionais de tecnologia, como que a gente está se reinventando a todo momento. Mas sempre teve uma semente lá, sempre teve um início. E para mim isso é muito forte ainda, muito marcante na minha história. Em que momento, Rodrigo, você foi para o mercado? Então, aí você estava ali no ambiente familiar, né, empresa familiar. Em que momento você falou assim, opa, peraí. Agora é hora de romper a barreira, né? Rompeu a barreira sair da saia da família, né? Assim que eu entro na universidade, eu já saio ali, né, do meu ambiente familiar, já vou para morar, né, com 16 anos, já morando numa outra cidade, vivendo uma outra experiência. E eu termino a universidade e eu ainda estou no momento de decisão se eu quero ir para o mundo acadêmico ou se eu quero ir para o mundo do corporativo, né? E quando eu termino a universidade, eu recebo uma proposta para iniciar como trainee na época ainda, né? Na área de sistemas, desenvolvimento, que foi sempre a área que eu tive muita interesse e muita aptidão também, né? Onde eu me descobri ali, mesmo na universidade, né? Também tive aula de COBOL, também tive aula de C, de Assembler na universidade, e foi isso que me encantou. Assim, eu acho que a minha grande área aqui de desejo é começar na área de desenvolvimento, né? E aí eu vou para o mercado corporativo, recebo uma proposta da Tokio Marine, e eu estava em Bauru ainda, participei do processo e venho para São Paulo para iniciar minha carreira como trainee na área de desenvolvimento, desenvolvendo sistemas na área de seguros. Numa empresa de seguradora, né? Numa empresa seguradora. Foi ali que eu comecei. Aí que veio minha carreira, eu venho para São Paulo e estou aqui há mais de 25 anos. Em São Paulo. E que outras empresas você passou, assim, de uma maneira geral, para a gente captar aí? Eu acho que foi um privilégio e a área de TI te proporciona uma grande experiência, Marco, que é você poder vivenciar vários segmentos na área de tecnologia e que te dão uma oportunidade fantástica de aprendizado, né? Na minha trajetória, eu acho que eu passei por esses segmentos e foi muito, muito gratificante para mim passar pela área de seguros na Tokio Marine, depois o varejo, por onde eu fiquei 18 anos,
com passagem aí pela Delavia Pneus, que foi uma grande escola para mim. De um amigo em comum. De um amigo em comum, que é uma grande referência para mim, que foi muito... Marcão, um grande abraço. Grande abraço, Marcos, grande responsável aí pela minha formação como gestor. E um grande abraço para ele. E depois eu passo pela Aetna, pela Vivara, no varejo ainda, passo pela Stefanini na área de serviços, né, como tecnologia. E primeira vez que você estaria do outro lado primeira da mesa. vez, foi uma experiência muito boa. Eu acho que isso me deu uma grande visão para entender do outro lado, para ter empatia pelo outro lado, né? Porque ficar desse lado é uma experiência, mas você entender quais são as barreiras e as dificuldades para você entregar é tão grande quanto você estar gerindo uma cadeira de tecnologia. Então, ter essa vivência para mim foi muito importante e me ajuda até hoje. E cheguei recentemente na indústria. Então, estou há 7 anos na indústria e tem sido um aprendizado a cada dia. A cada dia. Tem sido muito... Muda bastante. Muda bastante. Rodrigo, quando que você lembra assim, quando que você assumiu a sua primeira cadeira de gestão ali? Lembro. Foi um marco para mim, foi muito importante como conquista, né? Eu acho que quando você inicia a sua carreira, você tem alguns objetivos, almeja essa construção, e não é só na carreira profissional, isso está muito ligado à sua trajetória pessoal também, né? E essa oportunidade veio na Delavia Pneus. Eu acho que eu construí isso junto... o Marcos me deu essa oportunidade e me deu oportunidade, me deu respaldo para que eu pudesse assumir essa cadeira de gestão, assumindo um grande projeto na época, conduzindo um projeto de implantação de ERP. E essa foi uma grande experiência, foi um grande marco que eu trago até hoje na minha carreira. Então foi muito importante para mim iniciar esse processo tendo uma boa referência de como a gente pode fazer, né? Então acho que esse foi um grande marco para mim na carreira de gestão. E a partir daí foi desenvolvendo um pouco em cada uma das empresas que eu passei, sempre com aprendizados. Hoje você está como gestor de TI da Adest. Exato. Fala um pouquinho sobre a Adest. Vamos lá, muito prazer. Eu acho que a Adest foi um presente também na minha vida. Não só na minha carreira, mas na minha vida, né? Eu divido lá com os meus pares que é um presente para mim poder estar ali, né? Primeiro que o segmento me deixou fascinado. Indústria é uma coisa que diziam que ia ser difícil desligar uma chave do varejo e ligar uma na indústria, né? Eu acho que essa adaptação para mim foi uma experiência muito positiva, porque você vem de uma intensidade que às vezes o varejo te coloca, e que no varejo você pode canalizar na indústria você pode canalizar de uma outra forma. Então acho que essa mudança para mim foi algo, uma experiência muito bacana e que eu consigo trazer ali no meu dia a dia ainda da minha atuação, né? E dividir com o meu time também. E a Adest, que é uma indústria que está aqui no Brasil há mais de 70 anos, nós somos uma indústria B2B, né? Atuamos aí em 3 segmentos: segmento de nutrição animal, de alimentos e de saúde. Então são 3 segmentos totalmente distintos. São 3 segmentos que, no final das contas, para as pessoas que estão olhando de fora, falam assim, nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem total sinergia entre elas no nosso segmento, naquilo que a gente atua, né? A gente é uma indústria que atua ali no meio da cadeia, onde a gente principalmente compra a matéria-prima de origem animal e transforma em produto acabado para as indústrias de food, health e animal nutrition. E é um processo de transformação muito bonito, porque o propósito da empresa está muito ligado a isso, né? Que é a vida, a qualidade de vida e o prazer de viver das pessoas, né? Então eu acho que a empresa está voltada para este cuidado com a qualidade de vida das pessoas, e a atuação dela acaba sendo muito, muito ampla e bonita de se ver em termos de propósito. Então a Adest é uma empresa que
a principal atividade dela. Somos em 8 plantas no Brasil e a gente exporta para quase o mundo todo. 80% quase daquilo que a gente produz aqui, a gente tem exportação para o mundo todo. Então, acho que é uma indústria de muito aprendizado a cada dia e de muito desafio, podendo atuar em 3 segmentos distintos. Acho que é uma grande escola também. Eu estava comentando contigo ali nos bastidores, né? Eu sempre falo isso, né? Que eu comento coisas dos bastidores, porque a gente chega uma meia hora antes aqui para descontrair, gente, porque parece fácil, mas não é tão simples aqui, né? Eu gosto muito de indústria também, né? Eu gosto de saber como é que as coisas são feitas, né? Cita pra gente, se for possível, é claro, né? Tipos de produtos que a Dest faz, até para o pessoal tangibilizar, né? Porque quando a gente fala de nutrição animal, nós podemos estar falando de uma ração, falar de alimentos, podemos estar falando de algo embalado, saúde, algum componente que é utilizado dentro de uma indústria farma, né? Conta um pouquinho para a gente do acho que o a nosso Dest case é muito particular e muito interessante, que eu acho que vai deixar muita gente surpreendido com aquilo que a gente faz, daquilo que ele é feito. Né? Eu fiquei, por isso que eu perguntei. Eu acho que é uma oportunidade muito legal para a gente explicar o que a Dest faz no final, que está presente no nosso dia a dia. Né? Eu acho que um caso muito interessante é, quando a gente fala de produtos de origem animal, né, a gente está falando ali da barrigada do boi, né? A gente está falando da tripa, a gente está falando da mucosa, da tripa. E o que a gente faz com tudo isso? Isso é descartado? Não é descartado? Não, a gente transforma em produtos que impactam a nossa vida no dia a dia. Né? Então, uma delas, acho que todo mundo conhece, são os fios cirúrgicos absorvíveis pela pele, né? Que é tudo de origem animal, que a gente produz a partir do subproduto. Assim como insumos farmacêuticos também, que eu acho que a heparina, que ficou bastante conhecida aí no tratamento do Covid, né? Também é produzido a partir desses subprodutos. Os petiscos naturais caninos, também produzidos ali a partir do tendão, da orelha, do boi. E também uma linha de pesquisa muito interessante que a gente atua é o soro fetal bovino, para a indústria de biotecnologia, que eu acho que é um dos produtos que nós também atuamos aqui no mercado e que é muito interessante, vinda de todos esses subprodutos que a princípio parecem não ser utilizados, mas que são transformados de uma forma tão bonita no produto final para as indústrias de alimento e de saúde. Eu vou me deixar um autoconvite, tá? Para depois visitar a fábrica. Já fica o convite aqui, será um prazer a gente poder compartilhar com vocês verem um pouquinho do processo de transformação, né, que é da nossa cadeia, né? E tudo isso ligado ali também à parte de sustentabilidade, porque a nossa cadeia está muito envolvida nesse processo, né? Então acho que essa também é uma frente muito presente no dia a dia da Dest. E você teve 18 anos trabalhando no varejo. Exato. E agora 7, certo? E agora 7 anos na indústria. Na indústria. Conta um pouco para o público, principalmente mais jovem, como é que é essa transição do que acontece com tecnologia no varejo com o que tem na indústria. Existe muita diferença? O que existe de similaridade também? Porque, assim, tem alguns shifts que eu acho bem, assim, acho que talvez sejam difíceis, né? A gente nem passa por todas as experiências da vida, né? Eu não trabalhei em nenhuma empresa diretamente de varejo, né? Mas sei que amigos, né, que trabalham, é um ambiente extremamente nervoso, 24/7, muitas vezes. Uma operação, né, muito mais intensa. Né? As Fabris, algumas têm uma operação mais estendida, outras nem tanto. Conta um pouco dessas diferenças e das tecnologias que envolvem cada uma dessas verticais. Legal. Eu acho que quando a gente está falando, eu acho que ambas apresentam intensidades que são particulares de cada uma delas, né? O varejo tem uma operação muito mais nervosa, né? Lidando com o público diretamente ali no front-end. Tecnologia está muito ligada a este contexto, está muito atuante, presente ali no dia a dia. A intensidade com que as coisas precisam ser feitas é numa velocidade de tempo muito diferente da indústria. Mas quando você vai para a indústria também, você também tem a oportunidade, para mim foi um grande privilégio, porque eu trouxe
intensidade, essa velocidade para o mundo da indústria e pude ver que em alguns momentos você precisa calibrar, pisar no freio, outra você precisa acelerar um pouco mais. E que atuação, quando você pensa em cliente, no B2C é uma coisa, quando você vai para o B2B é uma experiência um pouco diferente, você tem que pensar de forma diferente. Quando você coloca a tecnologia, praticamente é quase a mesma coisa, mas você tem que estar olhando o negócio, naquilo que você de fato está impactando, né? Então, acho que esse é um grande desafio para uma cadeira de tecnologia, você conseguir identificar onde que uma coisa pode influenciar na outra, principalmente quando a gente fala na experiência do cliente, né? Que hoje, principalmente na Adest, é um dos pilares dos valores principais da companhia, né? Então, acho que esses dois mundos eles coexistem. Em algum momento, né? A indústria quer ir para o varejo, acaba tendo alguma frente, então, para mim, eu já trago uma bagagem aí na minha experiência, porque quando você está estudando o mercado, você consegue ver oportunidades que uma coisa pode fazer com a outra, e eu acho que do varejo é a mesma coisa, né? Tem o varejo que é puramente a loja física ou a loja virtual, mas tem aquele que produz também, né? Então você acaba tendo um pouco desse mix. Eu acho que esses dois mundos, eles se convergem no final, mas quando a gente está falando de tecnologia, eu acho que você muda um pouco o seu mindset para poder atuar em uma coisa e na outra, porque são culturas diferentes, né? Ou seja, precisa ter muita adaptabilidade na veia, né? Adaptabilidade, resiliência para você poder fazer essa virada de chave. Eu acho que essa é a grande chave de sucesso. Eu acho que é esse. Você lembra assim, de um desafio específico entre todos, mas um que marcou a sua carreira? Você fala assim, olha, esse cenário aqui nunca vou esquecer. Acho que sim. Eu acho que essa experiência recente, né, que eu tive agora, num dos pilares de transformação da Adest, que foi a implantação do SAP, eu acho que essa foi uma grande experiência, poder vivenciar uma jornada tão incrível, 15 meses de projeto. Eu acho que essa foi uma experiência incrível, poder estruturar, participar, liderar um time fantástico que foi dentro da Adest, um projeto de muito sucesso. Eu acho que essa é uma grande... Eu trago com muito carinho essa experiência. Inclusive você esteve no evento da SAP lá nos Estados Unidos, no Sapphire, exato, falando do case, né? Exato. Como é que foi contar um case brasileiro, exato, né, lá nos Estados Unidos? Olha, primeiro foi uma honra ser convidado para a gente dividir um pouco da nossa experiência lá. Foi uma honra representar o time da Adest e do parceiro que implementou conosco, contando um pouco dessa história num evento, né, de muito impacto, que tem bastante visibilidade, e foi uma experiência incrível. Eu acho que para mim foi aprendizado, poder dividir junto com cases maiores do que o nosso e tão importantes quanto foi o nosso, mas a gente representar um time ali de quase 90 pessoas do lado Adest envolvidas diretamente no projeto durante todo esse período, foi uma jornada incrível. Então, só me sinto honrado em representar todo esse time. Eu ia dizer que eu acho que a gente tem que ter muito orgulho disso, viu, exato, Rodrigo? Porque sim, eu tive algumas experiências de poder ir a alguns eventos, não só da SAP, mas de outros provedores de tecnologia fora do país. E aí eu quero puxar um assunto um tanto que talvez delicado aqui, que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Vou usar um exemplo já de bastante tempo, tá? Eu tive 2012, acho que foi 2012, eu estive no Sapphire. E eu me lembro que lá eu vi basicamente o nascedouro do Fiori, né? O SAP falando sobre o Fiori. Voltei todo empolgado para o Brasil sobre isso. Mas voltei com um monte de interrogações. Primeiro, eu só via indianos lá.
E eu acho que nós brasileiros temos muitas capacidades, principalmente de adaptação, principalmente quem correu a vida cortando zeros, dormindo numa sexta-feira e amanhecendo com um plano econômico na segunda-feira, né? E eu via muito poucas empresas de consultoria brasileira, e agora é um cutucão, gente, para quem tem empresa de tecnologia aqui do Brasil, seus gestores, seus CEOs, poucos consultores indo lá buscar novas informações. Verdade, eu concordo. Você teve agora recente, né? Eu tive outras passagens, como eu falei, eu acho que em 2015 eu tive no SAP Tech Ed, e aí de novo, né? No caso do Tech Ed, ele é mais técnico, né? Mais técnico, você vai para salas de aula e aí você olha lá, você olha para os lados, indiano para todos os lados, sem nenhum preconceito, né, gente? Porque o pessoal, os indianos são muito bons naquilo que fazem, né? Só que muito poucos brasileiros. Verdade. Como é que você viu isso agora recentemente? Alguma mudança de cenário ou ainda não? Bem observado, Marco. Na minha percepção, continua o mesmo cenário, uma predominância ainda dos profissionais indianos dominando esse cenário, mostrando o trabalho que eles têm realizado, que de fato são trabalhos brilhantes, mas que quando nós conhecemos o nosso mercado, tudo aquilo que está sendo feito, aquilo que nós compartilhamos aqui, né, principalmente na nossa comunidade de tecnologia, não vou nem dizer que é só o potencial que nós temos, mas já é fato tudo aquilo que nós estamos implementando, entregando aqui como inovação, como transformação e tecnologia alinhado aos negócios das companhias. E eu acho que a gente ainda é muito tímido para mostrar esse nosso trabalho que é feito aqui. Eu acho que essa provocação de fato é válida para que a gente se encoraje e vá lá mostrar aquilo que a gente tem feito, porque quando a gente apresenta, o impacto é muito positivo em quem está acompanhando tudo aquilo que a gente tem feito aqui, e eu acho que a gente deveria de fato ir um pouco mais. Então as companhias de tecnologia que estão atuando nesse cenário, eu acho que a gente tem um terreno muito fértil aí para a gente mostrar o nosso trabalho. Então, gente, vamos aproveitar, né, essas oportunidades, esses cases, né, trazendo até para você, Rodrigo, um pouquinho também da minha história ali, dentro dessa questão de cases, né. Na minha última indústria farmacêutica que eu trabalhei, né, nós fomos a primeira empresa da América Latina a utilizar a inteligência artificial para desenvolvimento de produto. Né? Isso virou um case da IBM, nós usamos o IBM Watson, e nós publicamos o case, mas mesmo assim isso foi muito incipiente perto daquilo que a gente poderia chegar. Então, queria trazer isso para as companhias brasileiras. Gente, aproveitem. Existe muito espaço para nós brasileiros ganharmos espaço global em termos de tecnologia. Eu concordo, Marco. Eu acho que tem um caminho aí. Eu acho que a gente tem as empresas nacionais, né, dos segmentos que a gente atua aqui, que não são de tecnologia, eu acho que tem um olhar muito grande para essa inovação e um desejo para que isso aconteça. Então, acho que tem um terreno aqui que pode ser proporcionado para essas empresas de desenvolvimento, de laboratório, de experiência, para novas tecnologias e inovação, que a gente está muito à frente em termos de tecnologia, sim. Esse é o lado legal da coisa, né? Esse é o lado legal. E o legado? Você tem muito legado lá, não? Na Adeste? Você sabe que nós começamos um processo de transformação há 4 anos atrás. E um dos pilares de transformação da companhia passa pela jornada que nós iniciamos, principalmente nas plataformas de aplicações comerciais, né? Aplicações de negócio. Então, eu falei muito aqui do projeto do SAP, mas antes disso a gente começou um processo já de digitalização das nossas aplicações, de mudança, de migração cloud de todas as nossas unidades. Então, quando eu olho hoje o cenário Adeste, nós temos nas nossas plantas, nessas 9 plantas Brasil e América Latina, apenas conectividade. Então, acho que a gente conseguiu fazer uma migração aí quase 100% de todas as nossas aplicações. Iniciamos um processo, um período, né, de fundação no processo de transformação digital, que está inserido no contexto do programa SAP,
que a gente fala muito do S/4HANA, que a gente fala muito do ERP, mas ao redor disso tudo tem outras tecnologias embarcadas. A gente também está olhando pelo lado de pessoas, fazendo um processo de transformação na gestão de talentos. Nós passamos pela parte planejamento financeiro, gestão administrativa, para suportar também essas frentes de experiência do cliente e gestão administrativa de planejamento financeiro, e para que a gente consiga entrar no próximo ciclo da nossa transformação de roadmap de melhorias e adoção de novas tecnologias disruptivas no negócio da Dash, que tem muito terreno para explorar. Fala pra gente aí um pouco, Rodrigo, assim, de ter os processos muito bem organizados dentro da área de tecnologia. Legal. Boa. Esse é sempre desafio, né, Maria? A gente está muito acostumado a olhar para o processo dos nossos clientes internos, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo de olhar para dentro de casa de tecnologia, né? Com certeza. E eu acho que isso, nos últimos anos, eu acho que veio se maturando ainda mais, e acho que foi ficando cada vez mais importante a necessidade dessa adoção de processos, de procedimentos, de metodologias, principalmente que possam suportar, né, que a tecnologia possa sair daquela posição de não só centro de custo, de uma atuação mais olhando só tecnologia, mas poder ir para gerar mais valor para o negócio, para ser um viabilizador dentro das áreas de negócio. Então, eu vejo com muito cuidado e muito carinho os processos de tecnologia. Eu acho que tem um investimento do nosso time hoje de tecnologia em olhar os nossos processos, em evoluir os processos, de estar muito bem mapeado, e acho que o segredo disso tudo está em desenhar esses processos que estejam alinhados à cultura e estratégia da companhia. Porque só implantar metodologia, só implantar procedimento também, chega no final das contas, você, quando olha que resultado você está colhendo disso tudo, começa a ficar um pouco intangível. Mas quando você constrói sob a ótica desse alinhamento estratégico da companhia, eu acho que você começa a ficar evidente não só para o seu time, mas também para as suas áreas clientes internas, né? Então, acho que isso é uma lição de casa que eu pratico a todo momento com o meu time, que a gente sempre está ali exercitando novas possibilidades e caminhos da gente tá melhorando primeiro a nossa rotina para depois olhar também para o nosso cliente interno. Então, acho que essa é um pouco da experiência que eu trago quando eu olho governança de tecnologia. Quando a gente fala de indústria, né, indústria farmacêutica, precisa cumprir uma série de requisitos, e dentre deles a validação de sistemas computadorizados. Né? Grande desafio. Como você trabalha aqui, ali, parte ali ligada com isso, certamente você tem isso também. Exato. Isso está sobre a sua gestão. Você tem uma equipe dedicada para a governança, não só da validação de sistemas computadorizados, como a governança da TI de uma maneira geral? Ou isso você trabalha com terceiros? É uma curiosidade mesmo, claro, até para trazer experiências para o pessoal. Porque eu vejo uma dificuldade, normalmente, quando você fala, eu quero implementar processos, políticas, então, você vai burocratizar, você vai fazer isso. Mas eu falo assim, existe toda uma necessidade, na minha opinião, Rodrigo, da gente se preparar melhor para as demandas do próprio negócio. Exato. E se você não tem essa governança bem estabelecida, eu falo assim, a gente pode estar fazendo 100 projetos que a gente não sabe para onde estão nos levando. Exato. Né? Porque assim, nem todos os 100 podem ser bons. Pode ser que a gente tenha 10% bons, tenha 10% ali que não vão trazer grandes valores agregados. E aí você sai fazendo tudo sem ter essa visibilidade. Como é que é isso dentro, não só da Dash, mas num pensamento de administração de TI? Muito boa questão. Eu acho que nós passamos por um processo de maturação da governança de tecnologia, e ela realmente ganhou corpo, tomou uma robustez muito maior quando nós passamos a olhar a validação de sistemas computadorizados. Né? Eu acho que foi uma experiência e uma necessidade que nós identificamos de ter um time interno que possa conduzir esse processo. Então, hoje, dentro da área de tecnologia, nós temos uma
é uma posição que cuida especificamente de governança, mas eu posso dizer que dentro desse processo de governança, sei lá, se eu pudesse proporcionalizar uma coisa e outra, acho que 60% está voltado para a validação de sistemas computadorizados e garantir que eles continuem assim, porque eles não são estáticos, né? Muito dinâmico, isso acontece de uma forma muito dinâmica. Existe uma frente, nós temos uma experiência aqui que é muito legal compartilhar, porque ela é multidisciplinar. E eu acho que isso é um ponto de sucesso na ADEST, porque ela é construída com a área de qualidade, ela é construída com a área de controles internos, ela é construída com o time de tecnologia, que foi criado um comitê para que... Primeiro, esse comitê foi capacitado para entender o que de fato eu preciso entregar em sistemas computadorizados. Né? Porque isso não é um projeto, isso vai ser a nossa vida a partir de agora. Né? Então, qualquer mudança organizacional que a gente vai fazer, eu revisito a minha política, o meu processo, o meu procedimento, para que eu continue estando adequado a essas regulamentações. Então, eu acho que esse é uma frente que eu trago com muito carinho também, porque nos últimos 3 anos a gente ganhou uma maturidade muito grande em governança de TI, mas olhando validações de sistemas computadorizados, que hoje ela contribui não só para suas certificações junto, né, aos órgãos regulamentadores, mas como você também aumenta a sua eficiência operacional. Né? Quando eu olho segurança da informação, eu estou contribuindo nas validações para isso. Né? Quando eu olho a evolução do processo de transformação, eu estou aportando estrutura para que esse processo siga de forma robusta. Então, eu acho que governança hoje, não, neste segmento, pelo menos que nós atuamos, onde quando eu olho segmento de saúde, eu tenho a Anvisa. Quando eu olho segmento de alimentos, eu tenho os seus órgãos reguladores. Ele vai suportar, hoje é um guarda-chuva que olha todas as áreas de negócio, mas que é fundamental para a dinâmica da companhia. É fundamental. Legal. A ADEST, ela tem um programa de desafios para startups voltadas para ESG. Exato. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Com muito prazer. Eu acho que essa é uma frente que nós iniciamos o ano passado, 2023, um processo conduzido aí pela Diretoria de Inovação da ADEST e que tem evoluído. A gente já está caminhando agora para a segunda fase desse projeto de inovação aberta e que tem uma proposta de desenvolvimento e um olhar principalmente para a cadeia de sustentação, né, para a ESG. Eu acho que essa é uma frente que está sendo discutida em todos os negócios, mas ela é muito aplicada na cadeia do agronegócio que a gente atua. Né? Nós não somos nem a ponta, nem o fim. Nós atuamos ali no meio e a nossa contribuição em todo o processo da cadeia do agronegócio, principalmente do ciclo pecuário, é muito impactante. Então, a ADEST tem uma proposta hoje de inovação aberta e agora entra empreendedorismo para promover ainda mais o desenvolvimento dessas soluções e alternativas para que possam ainda mais evoluir no segmento de ESG. Né? Então, acho que essa diretoria de inovação e sustentabilidade é uma atuação muito, muito forte junto à promoção, junto às startups. E agora, esse próximo mês, a gente já inicia algumas conversas aí que vai ser muito bacana compartilhar com vocês aí na rede da ADEST. Acho que vai ser muito legal dividir com todo mundo e convidar, né, as startups a participar do processo conosco. Isso, né? O canal está aberto até para colocar. Eu acho que esse é a grande proposta, né, é a gente incluir todo esse ecossistema de startups e trazer para a gente discutir, para ver qual é a sinergia que a gente pode encontrar no propósito das startups junto àquilo que a gente está buscando. Então, perfeito. Fica o convite a todos aí. E até vou me colocar à disposição, eu não sei se vocês têm um contato com o pessoal da Hackathon Brasil, não sei se vocês chegaram a falar com eles. Se puder depois compartilhar eu posso conosco, compartilhar o contato da legal. Pessoa que gerencia isso e de repente pode trazer mais algumas startups aí, algumas ideias aí para o negócio. Com certeza. Contamos com a indicação. A
Acabou de aparecer ali a Pulse Mais, eu falo que a gente tem aqui no programa também tem que fazer algumas coisas para, de novo, a gente focar no Brasil. Né? É verdade. A Pulse Mais é uma entidade, normalmente eu falo isso no final do programa, mas apareceu ali agora, é uma entidade onde a gente ajuda jovens da periferia e a gente age como mentores desses jovens. Então, se você estiver disposto a ter um jovem aí como mentor, acesse o site da Pulse Mais, se cadastre lá, é uma experiência muito gratificante fazer isso. Né? E a Hackathon Brasil também é uma empresa brasileira que cuida de criar esses processos de hackathon. Então, quanto mais a gente fomentar o ambiente de inovação, de desenvolvimento, mais a gente vai ser um país melhor. Né? Com certeza. E acho que isso está muito ligado ao DNA da ADEST, que é a inovação, ao olhar para o futuro, está sempre inovando e transformando. Então, acho que isso é um prazer também a poder estar inserida nesse contexto, né? E fazer parte dessa jornada. Rodrigo, conta um pouquinho como é que está, ou se já começou, uma jornada de inteligência artificial, machine learning, ali dentro da ADEST. Esse é um grande desafio. Acho que todo mundo está se perguntando por onde e como a gente faz isso, né? Nós já iniciamos essa discussão. Acho que a gente está numa jornada de maturação do ponto dentro da ADEST. Eu acho que tem algumas frentes que são muito propícias para a gente atuar com a inteligência artificial, né? Dado que são 3 segmentos distintos, onde a gente tem 3 áreas de pesquisa e desenvolvimento totalmente diferentes. É um ambiente que você consegue aplicar de fato inteligência artificial para que possa acelerar o processo de desenvolvimento de novos produtos. Então, acho que esta é uma frente que hoje nós estamos conversando muito a respeito. Nós estamos estudando qual a melhor forma da gente aplicar. Nós estamos preparando a companhia para essa adoção com mais assertividade. Eu acho que este é um desafio que a gente a todo momento se provoca a fazer, né, na diretoria da ADEST. Como que a gente pode pensar fora da caixa para poder trazer questões que possam ser respondidas através de uma aplicação de inteligência artificial. Acho que a gente já teve algumas adoções aqui na companhia voltada a estudo da inteligência de mercado. Então, parte de dados. A parte de dados. Então, acho que essa... há 2 anos atrás, nós começamos o projeto da implantação de um data lake para promover a tomada de decisão baseada em dados. Então, acho que esse foi a cultura data-driven. Então, acho que essa foi uma... No começo, quando você vem com essa proposta, parece muito descasada, muito a longo prazo, mas quando isso começa a estar presente no dia a dia... Tomar forma, como eu vivi sem isso até agora, né? E como as áreas começam a ter autonomia na geração de dados e na tomada de decisão, eu acho que isso... Aí o projeto já está lá como... O valor está entregue. Então, acho que 2 anos atrás nós começamos isso. Isso nos permitiu também a dar esse passo para... Vamos avaliar como que a gente pode aplicar a inteligência artificial em cima disso que a gente tratou. E eu acho que quando a gente olhou para a inteligência de mercado, com tudo aquilo que a gente já tinha construído, eu acho que ali a gente já teve um case bacana de uso de IA. Isso foi em meados de 2023. E aí isso promoveu ainda mais a nossa usabilidade e maturidade para desenvolver o tema dentro da companhia. Então, acho que hoje tem alguns projetos que a gente tem direcionado, principalmente voltado a pesquisa e desenvolvimento de produtos, para a gente começar a acelerar o uso, intensificar o uso de IA dentro da companhia. Quais tecnologias emergentes, Rodrigo, na sua percepção, você considera aí que serão muito importantes ali daqui para frente? Excelente pergunta. Eu acho que não dá nem para chamar de longo prazo, né? Eu acho que está tudo tão já presente na nossa vida, né? E eu acho que no nosso segmento, na indústria, eu acho que o IoT é algo que a gente vai
intensificar ainda mais, para também suportar intensificar o uso de inteligência artificial. Inteligência artificial é um caminho sem volta para a gente. Então, eu acho que essa tecnologia evoluir na adoção do uso da ferramenta. Blockchain também, quando você olha ESG, está muito presente no nosso dia a dia. Então, eu acho que essa é uma tecnologia que, nesse próximo ciclo de inovação que a gente abre, também já entra no nosso contexto, nos nossos projetos. E dados. Eu acho que Data Analytics é a grande chave para tudo isso. E falando dessa questão toda de dados, infraestrutura, como é que vocês estão cuidando daquela questãozinha simples chamada segurança? Né? Parece que é um mundo só de TI, né? Que antigamente, eu falo assim, era muito difícil chegar num gestor e falar para ele assim, sabe, eu estou precisando comprar, né, alguns softwares, alguns equipamentos para segurança, etc. Né? Acho que esse paradigma, de uma certa forma, foi quebrado com os recentes acontecimentos de invasões muito complexas que prejudicaram muitas empresas, não só na perda de dados, mas também na perda de credibilidade da própria empresa, né? Como é que vocês estão se preparando, como é que estão agindo? Exato. Né? Você sabe que é um tema que é sempre muito sensível, mas eu talvez tenha um cenário, um ambiente muito privilegiado na Adest, porque essa preocupação hoje não é só tecnologia, né? Eu acho que a gente conseguiu identificar e sensibilizar de uma forma até muito fácil a importância desse tema no dia a dia da companhia, né? Então, isso tomou muito corpo lá na pandemia, né? Quando começou a pandemia, e eu acho que ali nós também intensificamos os investimentos em ferramentas, em plataformas, em softwares e tudo mais, mas também houve um trabalho muito forte de conscientização. Então, eu acho que a Adest ela vem de uma maturação constante, né? Por mais que a gente tenha realizado investimentos ao longo dos últimos 2, 3 anos, eu acho que tem uma frente em segurança da informação que a gente não abre mão e que a gente sempre está atuando, junto com o nosso time de pessoas e de comunicação, sensibilização do tema. Né? Rodrigo, você tem uma área específica para tratar disso? Hoje é o time de tecnologia que trata disso, junto com grandes parceiros de mercados, para que possa nos manter cada vez menos vulneráveis em termos de plataformas de tecnologia. Mas dentro de casa, você tem uma grande tarefa, que é cuidar do seu negócio, né? E cuidar do seu negócio olhando para a segurança de informação. Então, eu acho que houve um grande envolvimento, engajamento da companhia, desde a autoliderança até todos os nossos departamentos e áreas, da relevância do tema. Então, eu acho que hoje, se eu pudesse colocar como um grande fator de diferenciação do uso da tecnologia dentro da Adest, eu poderia citar que a capacitação e sensibilização dos usuários frequentemente, não são com campanhas pontuais, mas é o tema estar sempre presente no dia a dia. Tem que estar periódico, né? Tem que estar periódico, tem que estar entendendo quais são as vulnerabilidades, os principais problemas que estão acontecendo, aquilo que eu estou mais exposto, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, porque a gente acaba trazendo, né, da vida pessoal para eles se misturaram, e não tem como você dividir mais, né? Não tem. Então, eu acho que esse foi, e a gente tem uma particularidade de uma grande exposição por conta de exportação, né? Então, eu acho que cuidar deste ambiente, de todo o ambiente, né, interno e externo, é premissa básica de tecnologia. Mas se tem uma coisa que você consegue colher frutos, é quando você olha para dentro de casa e cuida dos seus colaboradores com segurança da informação. Então, acho que esse é a sensibilização e a educação do tema, eu acho que é o melhor caminho. Falou de pessoas, a gente vai ter que falar de liderança daqui a pouco, porque a gente ainda não tocou nesse assunto, o tempo vai correndo, a gente dá aquela olhada ali. Me diz uma coisa, ainda ficou faltando uma coisa em termos de negócios, né? Você falou de processos dentro da empresa. Hoje vocês têm ferramentas lá
administram os processos de vocês através de ferramentas, de BPMS? Não, como é que é essa gestão dos processos dentro da organização, antes da gente entrar nesse papel de liderança, porque começar a falar um pouquinho mais de soft skills dentro da gestão de TI, dentro da gestão da organização. Legal. Eu acho que a gente passou por um grande entendimento, Marcos, dos processos e até maturidade quando nós entramos no projeto do SAP, né? Porque te força uma revisitação de tudo, né? Sim, sim. E sim, nós tínhamos, quando eu falo de BPMN, nós tínhamos uma ferramenta, sim, temos uma ferramenta implementada de BPM que suporta, mas depois que você faz uma revisitação, identifica oportunidades e melhorias de processos e até gaps, né, que antes estavam obscuros, você entende que tem mais um caminho para tem mais algo para de construção para desbravar. E falou assim, nossa, quão importante foi fazer esse passo, né, de dar um passo atrás para poder você caminhar 2, 3 de forma mais estruturada. E eu acho que a Adeste está passando por um momento como esse atualmente, sabe? Depois, faz um ano mais ou menos que nós revisitamos esses processos que a gente estabilizou, né, o SAP, mas que trouxe um backlog de oportunidades que você fala, tem um caminho, né? Isso também não é você implementa um processo e ele está lá estanque e não precisa ser revisitado. Então nós estamos neste caminho hoje de evolução. E abre outras possibilidades, né? Como o RPA entrar ali para automatizar alguns processos, etc. Né? Exato. Então acho que a gente está até respondendo um pouquinho, voltando, né, nas tecnologias disruptivas que a Maria me perguntou. Eu acho que essa é uma frente que a gente tem olhado também com muito cuidado de implementação de novas tecnologias. O RPA está presente ali também. Muito bom. E para chegar onde, né, para cuidar de tudo isso, precisa de um bom gestor, né? E para chegar onde a Adeste está hoje é porque ela tem um bom líder. Então, fale-me, Rodrigo, quais são as habilidades essenciais na sua percepção aí, pensando agora nos jovens gestores, né, que estão chegando. Então, você como um excelente líder, quais as habilidades essenciais? Olha, é sempre tão difícil a gente falar sobre estilo, né, de liderança e sobre nós mesmos, mas eu acho que também é uma oportunidade de compartilhar um pouco sobre o que de fato acaba impactando a vida das pessoas e promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Eu acho que o nosso papel de liderança também está muito voltado às pessoas, não é só as competências técnicas, a necessidade de estar sempre atualizado, de estudar a todo momento, mas um olhar para as pessoas, né? E eu acho que esta capacidade, eu acho que uma boa liderança está nessa capacidade, principalmente de você abrir espaço para que as pessoas possam se desenvolver, para que as pessoas tenham a oportunidade de estar fazendo aquilo que elas gostam e querem estar fazendo, no lugar que de fato se sintam bem. Eu acho que essa é uma característica importante que o líder precisa desenvolver e estimular nos seus liderados. E eu acho que é principalmente ter a capacidade de uma comunicação clara com todo mundo. Eu acho que com o time, a partir do momento que você consegue transmitir de forma clara, fazer uma comunicação assertiva, e quando eu digo assertiva, que seja compreensível para todos os membros de qualquer hierarquia do seu time, né? Então, acho que quando você transmite esta confiança, através de exemplo, através do alinhamento estratégico da companhia e de onde você quer chegar com tecnologia, qual é o propósito da sua área e da tecnologia dentro da companhia, eu acho que você consegue engajar, eu acho que você consegue ter o time atuando com o mesmo propósito. Então, eu acho que a liderança passa muito por isso, mas passa principalmente por cuidar das pessoas. E liderar está cada vez mais difícil, na minha opinião. Mais difícil. Primeiro, né, foi assunto de um dos podcasts que a gente já gravou aqui, que nós estamos com 5 gerações diferentes no mercado. Nunca vivemos isso antes. Ainda não vivemos.
né? Então, a adaptabilidade para cada uma delas, para conseguir extrair o melhor de cada uma delas, tem que ser Esse é um skill que diferente. A gente precisa desenvolver agora. Precisa desenvolver agora. E aprender, porque, né? Assim, né? Tem gente que... Eu falo assim, tem gente que tem dom. Eu acredito que tem gente que tem dom para várias coisas, mas eu acho que tudo pode ser treinado na vida. É verdade. Né? E aprendido, né? Aprendi isso com o Oscar, jogador de basquete, né? Que eu via jogando quando eu treinava basquete. Né? Hoje, se você perguntar para ele de Monsanto, ele fala, né? Monsanto nada. Aqui tem na muito verdade, treino quando você olhava repetição. ele ficava 2 horas, 3 horas a mais adicionais de treino arremessando. É verdade. Né? Então, assim, acho que tudo é treinável. Mas nesse mundo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tudo correndo, vários projetos simultâneos, esse talvez seja a tarefa mais árdua que a gente tenha hoje na gestão de TI. É verdade. Né? É verdade. Eu concordo com você. Esse ambiente multidisciplinar, essa necessidade de atuar nesse ambiente multidisciplinar, quando a gente fala de projetos, quando a gente fala de governança, quando a gente fala de implantação de sistemas e tudo mais, e o multidisciplinar passa por várias gerações e por vários times de tecnologias com competências diferentes, com skills totalmente diferentes, né? Então, eu acho que esse aprendizado e essa adaptação a este novo cenário, eu acho que para a gente tem sido um grande, não vou dizer nem só desafio, mas oportunidade de aprendizagem. É aprendizado, né? Exatamente. É aprendizado. Acho que a gente está vivendo uma fase de aprendizado. também, né? Exatamente. Quando você tem um dev, você tem uma pessoa de dados, você tem um cara de IoT, é totalmente diferente quando você está falando com esse público totalmente distinto. É uma grande oportunidade para a gente de aprendizado com eles. E com as próprias áreas de negócio, né? Porque antes TI era mais um dos silos dentro das organizações, né? Existem todos os silos, TI era mais um silo. Exato. Hoje não, todas as áreas falam sobre TI, falam sobre sistemas, veem informação e trazem. Então, acho que tem uma necessidade comentei isso também nos outros episódios, assim, de que a gente esteja muito próximo dos pares. Eu falo assim, comentei aqui assim, na minha última empresa que eu estava como gestor, eu falei assim, você tem que ter reuniões periódicas com seus gestores. Exato. Nem que seja só para tomar o cafezinho. Porque ele lá viu uma solução que pode ser interessante e a gente hoje já não tem mais toda essa abrangência. É tanta coisa simultânea ocorrendo que não dá para ter uma visão do todo. Não dá. Né? E como você faz para estar presente no negócio, né? Então, acho que esta sensibilidade do gestor passa por entender essas mudanças que estão acontecendo para que tenha uma estrutura também onde você possa sair do seu silo, que antes, né, as áreas vinham até a TI, agora a TI precisa ir até as áreas para poder vivenciar o negócio. Porque é lá que as coisas estão acontecendo, é lá que a gente precisa atuar. Eu falo que a gente tem que trabalhar em parzinhos, né? Em parzinhos, exatamente. Ou seja, se eu tenho uma área, eu tenho que ter um parzinho de TI para atender essa área, né? Exatamente. Isso faz sentido isso para ti? Total sentido. Eu acho que a gente passa por essa reestruturação, né? Vou dar um exemplo da Adeste aqui, da gente se aproximar dessa área de negócio através dos business partners de tecnologia. Então, acho que essa é uma grande... uma boa história também para a gente dividir de sucesso, que tem colhido bastante resultado também. Eu acho que isso é falar de negócio. Quando você fala de business partner, você vai falar de negócio. Né? Não importa se aquela área... A tecnologia pode ser um Salesforce, pode ser SAP, pode ser Google, pode ser Microsoft, Amazon, ou pode ser um aplicativo, mas você tem que ter o business partner que converse sobre todas essas, não necessariamente seja especialista em todas. Mas que jogue o jogo junto com a área de negócio. Exato. Acho que esse é importante, né? Acho que essa é a nossa proposta. Acho que essa grande mudança de tecnologia, né? Quando a gente fala, fica muito subjetivo de gerar valor para a área de negócio. Mas como é que você gera valor, né? Você gera valor com essas ações, com essas atitudes, estando próximo, vivenciando, jogando o jogo que a área de negócio joga. Para que daí você poder propor uma solução, uma alternativa, uma resolução de problema. A tecnologia pode ser um coadjuvante nisso tudo. Né? Exatamente. Então, acho que esse uma percepção que eu tenho é que gestores de tecnologia, talvez por
experiência dentro de casa, né? Vocês têm uma mente assim que trabalha 24/7. É verdade. Né? E agora, assim, pensando, o que você faz, assim, Rodrigo, para se desligar, entendeu? Para, assim, final de semana, qual que é o seu momento ali de desconectar? Desconectar, né? Eu acho que estar com a família é sempre uma grande oportunidade de você descomprimir tudo aquilo que você tem no seu dia a dia. Eu acho que eu sempre fui, durante toda a minha vida, adepto a esportes. Eu acho que isso está muito presente no meu dia a dia. Isso me ajuda muito a equilibrar a rotina de trabalho, a rotina de família e o seu bem-estar. Então, acho que isso, para mim, está presente, inclusive, nos finais de semana. E eu acho que nós temos o hobby, não só hobby, mas o prazer de viajar juntos. Eu acho que viajar para a gente é uma poder estar sempre junto e viajando é o mundo ideal para nós. Com certeza. É o que a gente consegue se desconectar e voltar renovado. Sim. Inclusive, né, eu falo pro Marco que um dia a gente quer na vida trabalhar viajando, entendeu? Esse é o desejo, né? Conseguir conciliar as duas coisas, conseguir né? conciliar as duas coisas, seria o melhor dos mundos. É verdade. A gente deve estar indo pro encerramento aqui, sim. Né? Você não me cutucou hoje ainda. Só para todo mundo saber, ela me cutuca debaixo da mesa, porque às vezes eu falo demais, né? Rodrigo, eu queria ler uma frase, né? De como as pessoas o veem. Rodrigo é um ótimo profissional, muito dedicado ao que faz, um excelente gerente de projetos e uma pessoa de ótimos relacionamentos nos projetos. É bacana a gente ter feedbacks. É verdade. Né? Então, queria passar isso para você, porque fui às minhas pesquisas aqui, né? Que legal. Encontrei essa frase aqui de alguém que disse isso de ti. Que legal, então, que bacana. Obrigado por resgatar essa... E deu para perceber nessa descontração aqui, né, nesse bate-papo aqui, que você realmente, assim, é muito próximo, né? A gente teve a oportunidade de bater um papo assim, foi semana passada, né? Semana passada, né? E realmente quero agradecer de você estar aqui com a gente, né? E você não perguntou do livro. Ah, é verdade. Pensando nos jovens... Não estava aqui. Pensando nos jovens gestores, né, Rodrigo, que estão chegando. Legal. Quais livros você indica? Que legal. Eu acho que um que eu estou lendo atualmente, que para mim tem sido muito importante, que fala muito sobre liderança e fala muito sobre este novo cenário que tecnologia está passando agora como o negócio das empresas, que é dos CIOs tomando as rédeas, como o CIO tomar as rédeas, que é um compilado de várias experiências de gestores de grandes empresas, passando um pouco sobre os desafios propostos, as transformações que estão acontecendo no mercado. E eu acho que essa é uma leitura que quem está aí na liderança da área de tecnologia é uma boa recomendação para enriquecer ainda mais o seu espectro, né, de opções, de buscar referências e de experiências vivenciadas. Eu acho que é uma boa leitura para o momento. Tá, agora pensando, qual conselho que você daria agora para a gente ir já aqui indo para o encerramento, né? Então deixa o seu conselho. Que legal. Eu acho que para as lideranças, para a área de tecnologia, eu acho que as relações interpessoais, eu acho que é o conselho de desenvolvimento que eu poderia passar para todos os gestores e lideranças que estão. Desenvolva seus relacionamentos, invista nas suas relações interpessoais, que seja um café, que seja um almoço, que seja um bate-papo. Tudo isso enriquece, tudo isso agrega valor às pessoas, e eu acho que esse é o grande recomendação que eu deixaria para todos.
Rodrigo, obrigado por estar aqui conosco. Né? Passa rápido, né? Passa rápido, né? Já passou até o nervosismo aqui, Marcos e Maria, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. E mais uma vez eu aprendi muito com vocês aqui, foi uma experiência Nós que tivemos uma aula aqui, né? Uma aula de MBA. Para mim é sempre uma troca de informações, assim, de receber e tentar doar alguma coisa, acho que é fantástico, né? Uma experiência muito boa. Bom, eu quero agradecer aos apoiadores da gente, a Cadmus, a Soft Expert, a Elo, a Cisnet, a Viper, né? E relembrar mais uma vez, para quem quiser, né, ser mentor de jovens, né, a Pulse Mais está ali, só entrar no site, depois a gente vai colocar, vocês já conheceram a dinâmica, né, de aparecer ali os QR Codes das empresas, para vocês poderem se cadastrar e passar por essa experiência, que é muito gratificante de ajudar uma pessoa que está começando as atividades de trabalho, né, e de poder dar essa orientação de como chegar e transformar esse nosso país aqui. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e tudo mais que for possível. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.